Olha, o Superior Tribunal de Justiça definiu que é obrigação dos planos de saúde cobrir as despesas de cirurgias reparadoras após a realização de uma cirurgia bariátrica, que é aquela cirurgia realizada por pessoas obesas, né, que precisam passar por um procedimento exatamente para ter uma melhoria na qualidade de vida. Os procedimentos são importantes para a retirada de excessos de pele e também para melhorar exatamente a qualidade desses pacientes, qualidade de vida dos pacientes. Até hoje, esses procedimentos feitos após a cirurgia bariátrica eram considerados procedimentos estéticos pelas operadoras. Mas agora, com essa decisão judicial, isso muda. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o delegado Juliano Pessoa. Ele é especialista em Direito da Saúde, está conosco pela internet. Boa noite, doutor Juliano, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez ao Cidade. É exatamente isso, né? Essa luta dessas pessoas que ou vão passar, ou que já tinham passado pela cirurgia bariátrica, para fazer essas outras cirurgias, essa luta já vem de um bom tempo, não é, doutor? Boa noite, Edson. Exatamente, na realidade, desde o ano passado que esse assunto está sempre em pauta dentro do Poder Judiciário, porque em outubro do ano passado, em 2020, o STJ, por uma determinação conjunta, determinou que em todo o território nacional essas ações que tramitassem no Poder Judiciário sobre esse assunto fossem suspensas, porque houve uma afetação, ou seja, o que seria isso? Houve uma escolha para que esse assunto fosse debatido na corte sobre as demandas repetitivas, né, os recursos repetitivos. E aí se teria uma uniformidade a partir de então. Só que no transcorrer deste ano, uma ação que já tramitava desde 2011, uma ação civil pública proposta pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, foi julgada pelo STJ, né, e tratava justamente sobre esse assunto. E nesse julgamento o tribunal entendeu, a corte entendeu, que é dever da operadora cobrir este tipo de procedimento, porque não se trata, como é defendido até hoje, infelizmente, pelas operadoras, de um tratamento meramente estético. Trata-se de uma continuidade do tratamento, né, que foi feito e iniciado lá atrás com a cirurgia bariátrica. Tá? E aí o que acontece? Apesar desta decisão ser referente a uma ação civil pública no estado do Rio de Janeiro, vale ressaltar que recentemente o STF entendeu que era inconstitucional o artigo que versa sobre essa questão da territorialidade das ações civis públicas. Se você recordar, a gente tratava aqui há poucos dias, numa oportunidade de uma matéria, sobre a questão dos autistas, né? Que teve uma decisão de uma ação civil pública e você até me questionou à época que achava até incongruente que cada estado tivesse que entrar por meio do Ministério Público com essa ação. E foi justamente isso que foi julgado e apreciado pelo STF. Então o STF entendeu que era inconstitucional esse artigo. Então, a partir de agora, essas ações terão uma abrangência nacional, em todo o território brasileiro. E isso é extremamente benéfico e traz um benefício fantástico para todos os pacientes. Pois é importante isso explicar, né, doutor Juliano Pessoa, advogado, eu chamei de delegado, mas é advogado, especialista em direito da saúde. Essa situação da pessoa que já passa, né, já tem um sofrimento grande, porque a gente sabe que uma cirurgia bariátrica já foi muito mais difícil, hoje está pela evolução da medicina muito mais rápido, enfim, mas tem um tratamento, tem um pós-operatório muito dolorido realmente para aquele paciente e que ele precisa, né, não é questão de só beleza estética, não, pelo contrário, como o senhor falou, é uma cirurgia que vai dar sequência àquela primeira cirurgia. Então essa decisão judicial é muito importante por isso, não é? Exatamente. Esse procedimento, na realidade, como você ressaltou agora, ele é dividido em etapas. A primeira etapa é a cirurgia bariátrica. Mas se a gente observar, existem pacientes que chegam a perder 80, 90 quilos, ou seja, ele praticamente perdeu um outro ser humano. E, naturalmente, isso traz consequências posteriores, como um excesso de pele extremamente exacerbado. Então, ou seja, isso traz outros problemas de saúde associados. Então, trata-se de uma necessidade, não é que esse paciente queira ficar mais bonito, como diz a história. Na realidade, não, isso é uma prescrição médica. O especialista, verificando as consequências do pós-cirúrgico, após alguns meses, verifica que esse paciente passou a enfrentar outros problemas de saúde em decorrência desse excesso de pele. E aí, por conta disso, ele recomenda, naquele caso concreto, a cirurgia reparadora, não é cirurgia estética, é cirurgia reparadora, para que elimine-se esses problemas que foram decorrentes da perda de peso. Então, a operadora, infelizmente, sempre se insurge com esse tipo de argumento, mas, felizmente, o Poder Judiciário vem despertando para isto, tá? Vendo que a prescrição médica tem que ser soberana, né? O médico não vai indicar
de qualquer forma, o tratamento e o procedimento cirúrgico, especialmente para o paciente. Então, isso passa por uma análise criteriosa e, a partir disto, da constatação efetiva, no caso concreto, que o paciente necessita, aí sim o médico prescreve. E foi esse o entendimento do STJ. Mediante prescrição médica do especialista, a operadora não pode, em hipótese alguma, permanecer fazendo essa negativa. E eu queria só fazer um adendo em relação à suspensão que eu citei no ano passado. Mesmo com a determinação de suspensão, o STJ ressalvou, ou seja, deixou de fora aqueles casos que se enquadrem em relação à tutela de urgência. Se ele se enquadrar na tutela de urgência, nos requisitos, ainda assim, mesmo com a determinação que havia de suspensão, poderia continuar existindo o deferimento dessa liminar para que o paciente faça a sua cirurgia de acordo com a indicação do médico especialista.